A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o apóstolo Cleus Marques, da Assembleia de Deus Apostólica, Ministério Vida em Cristo, aqui na cidade de São Paulo, em Budas Artes, na rua Araribóia, 254, Parque Pirajussara, em Budas Artes. Também quero trazer aqui mais uma palavra, uma reflexão para o nosso coração, para a nossa vida, para nossa sustento, nossa sustância. No livro de Atos 14:22 diz, 14:22, exortando os ânimos do discípulo a permanecerem na fé, porque importa que por muitas tribulações entramos no reino de Deus. Quero ser bem rápido e específico aqui, algumas coisas. Bom, quando a gente fala de tribulação, a gente pouco compreende verdadeiramente o que é tribulação. Tribulação, ela vem de uma palavra do latim, que quer dizer tribulum. Tribulum era um rastelo romano daquela época, que quando espalhava ali o trigo, então arrancava o joio junto, então ali aquele rastelo passava e ali tirava aquele trigo, aquele joio do meio do trigo. E ali separava e o joio jogava no fogo, como sabe, o trigo no celeiro. Bom, enfim. Mas o apóstolo Paulo, após ele ter ali ministrado, ele falando para aqueles discípulos e falando, olha, eu venho exortar os ânimos de vocês, porque não vai ser fácil obter o céu, obter a salvação. Importa que por muitas tribulações entramos no reino de Deus. Claro que nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas das vezes aquilo que é bênção na nossa vida, o inimigo começa a te levar a uma situação de murmuração, de desânimo, de cansaço, e até muitas das vezes dizer, eu não aceito isso, não aceito aquilo outro, enquanto por partida Deus está trabalhando. Agora, presta bem atenção, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que você vê, importa que por muitas tribulações entramos no reino de Deus. Você já parou para imaginar o processo da lapidação, da pureza do ouro? O fogo, o processo para que se obtenha a pureza, a santificação, o valor? Você já parou para imaginar a grandeza de Deus, o trabalhar de Deus? Se Deus está trabalhando na nossa vida, nos forjando, você acha por quê? Simplesmente para nada? Porque pega o oleiro, pega o barro, a massa, prepara, para quê? Para botar o vaso lá, para nada? Porque ele vai colocar algo precioso dentro. E muitas das vezes o inimigo, ele sabe que Deus está trabalhando, preparando você para algo muito grande, e sabe o que acontece? Muitos se abatem, se entristecem, se desanimam, como o oleiro lá, em Jeremias 18, o oleiro. Olha o processo do barro, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então temos que tomar muito cuidado, sabe? Muito cuidado mesmo com a situação, porque está dizendo, importa que por muitas tribulações entramos no reino de Deus. Né? Então nós citamos aqui, a tribulação era um rastelo que limpava o trigo, tirando o joio, tirando aquela sujeira, tirando todo aquilo do meio. É como, por exemplo, o esmeril. O esmeril, quando ele começa a lixar, lixa, o esmeril começa a lixar, é porque está dando perfeição, acabamento para algo, para um propósito, algo maravilhoso na vida. Agora, o que nós podemos entender
que todo propósito sempre tem o seu processo. Deus tem um propósito. Agora, desse propósito, tem que ter o processo. O processo que é justamente, como eu disse, o ouro. O ouro. Tem um propósito para o ouro. Tem algo específico para o ouro, como essa aliança aqui. Né? Essa aliança. Né? Tem um processo. Hoje ela vale muito. Né? Mas olha o processo que ela tem até viver o propósito. Teve que passar todo pelo processo para viver o propósito de Deus, como nós sabemos, né? José, o que Deus tinha, mas tinha que passar todo aquilo. Davi, Ana nem se diz, né? Aprendeu a ser obediente, aprendeu a orar, aprendeu a buscar, aprendeu a se curvar, aprendeu a crer, tudo. Como Davi e José, aprenderam tudo no processo de Deus. Então, todo propósito tem o seu processo, né? E nós devemos estar preparados para viver esse propósito de Deus, mas não podemos negar o processo dele. Por isso que, para Deus fazer algo na nossa vida, entregar algo, é como o barro, tem que passar todo aquele processo para agora ser vaso de honra, para colocar algo maravilhoso, né? Como somos templo, vaso de Deus, para nos encher da coisa, algo muito mais glorioso, que nós sabemos que é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que somos templo de Deus. Agora, o que acontece, como nós falamos aí? No livro de Romanos, no capítulo 8, verso 18, vai nos falar: porque tenho por certo, que as aflições desse tempo presente não há de comparar com a glória há de que ser revelada. Eu volto a repetir: tenho por certo que as aflições desse tempo presente não há de comparar com a glória que há de ser revelada. Ser amassado, passar o processo ali, nossa, é muito difícil passar por certo. Mas José passou, Davi passou, Paulo passou, Pedro passou, todos passando. Então, exortando os ânimos do discípulo. Agora, a minha maior preocupação é que é o seguinte: vamos supor que você pega aí um material, vamos falar uma coisa assim, um guarda-roupa. Aquela madeira rústica que passou por vários processos até se tornar aquele guarda-roupa. Propósito, passou por um processo para viver aquele propósito. Você não tira lá da loja baratinho. Um preço alto a pagar, dependendo do guarda-roupa, dependendo do móvel, mas para um propósito. Agora, tenho por certo que as aflições desse tempo presente, essa transformação, essa lapidação, essa tudo, aguenta firme, em nome de Jesus Cristo. Porque Neemias 13:2, Deus transforma tudo isso em bênção. É o que ele disse, exortando os ânimos de si para permanecer confiando na fé, importa que por muitas tribulações entrando no reino de Deus. Agora, no livro de 2 Coríntios 4:17, essa leve e momentânea tribulação produzirá um peso de glória muito excelente, porque não atentamos nós às coisas que se vê, mas atentamos para as coisas que se vê, não se vê. Porque as coisas que não se vê são eternas, mas as que se vê são temporais. Então, em nome de Jesus Cristo, a minha preocupação é se o ouro ou qualquer material, o minério, falar bem assim, tá doendo, não quero passar por isso. Como é que ele vai se tornar precioso, valioso? Ele vai viver o propósito sem passar pelo processo. Tenho certeza, não estou desejando que você... Mas o povo saiu do Egito, teve o deserto, aquele processo todinho. Mas estava lá, a terra, o propósito de Deus, passaram pelo processo.
em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então eu só quero dizer para você, esse processo, seja de deserto, de vale, seja lá a situação, você não vai morrer. Porque entenda uma coisa, presta bem atenção. Nós falamos dos metais, dos minérios que passam o processo, até mesmo o barro. Agora me diz uma coisa, em nome de Jesus Cristo. Aqueles que passaram tudo por esse processo, né? O que eles estão hoje vivendo? Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus. Então, não deixe o inimigo dizer: eu não aceito essa tribulação, não aceito isso, não aceito isso, não aceito isso. Mas calma aí. No livro de João 16:33, e tendo-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Nesse mundo tereis aflições, tereis guerra, tribulações, mas tem de bom ânimo que eu venci. Então, fique igual Jesus, sereno, tranquilo. Senhor, só fique na posição. Só fique na posição e deixa, Senhor, eis-me aqui. Tá entendendo? Em nome de Jesus Cristo. Quero fazer essa oração. Pai, talvez, Pai, essa luta, essa dificuldade, esse processo todo, tá tão doído, tão sofrido, que teu filho ou a tua filha, Pai, já está a ponto de enfraquecer, desanimar, entristecer, abater, chutar o pau da barraca. Senhor, dê graça e força. Não deixe o teu filho ou a tua filha desanimar, desistir, Pai. Ainda que o inimigo possa dizer: eu não preciso passar por isso. Senhor, se não fosse necessário Ana passar, o Senhor não teria permitido ela passar, mas o Senhor mesmo encerrou a madre dela para que ela possa passar. Meu Deus, ou de José, meu Deus, de todos quantos, Senhor. Mas eu tenho certeza, Pai, que depois desse processo, o propósito vai ser grande e a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Amém e amém.